para o último painel. Vamos dar início a esse painel, convidando ao palco o doutor Alexandre Zucarato, ele que é gerente de estratégia e inovação da ENGIE Brasil Energia. Doutor Luiz Augusto Barroso, presidente da empresa de pesquisa energética EPE. Luiz Eduardo Barata, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema ONS. Doutor Secundino Soares, professor da Unicamp. E o presidente do Instituto Ascende Brasil, Cláudio Salles, que irá moderar este debate. Obrigado. E o Richard também podia sentar. Cadê o Richard? Sem você eu não decolo. Senhores, todos vocês que estão aqui, imagino que se divertindo junto conosco aqui, mais uma vez, meu agradecimento. Professor Secundino, Barroso, Barata, Zucarato, um agradecimento especial. E vamos, então, para essa próxima etapa. Eu tenho aqui perguntas, o tema é esse que foi colocado na parte da tarde, tanto pelo professor Alfredo Garcia, como pelo Richard. E eu tenho aqui alguns blocos de perguntas provocativas. Primeiro, com relação ao diagnóstico, em relação ao nosso modelo. O segundo bloco, em relação às limitações dos modelos. Terceiro, em relação à adoção da precificação e despacho com base em lance de oferta de preço. Depois, prós e contras dos modelos propostos, né? Obviamente, tudo isso levando a uma visão de futuro. Enfim, aqui, como nos debates anteriores, bastante flexibilidade. Eu faço aqui a provocação, mas pela riqueza de experiência e conteúdo que vocês têm, enfim, eu não ouso dizer que a minha pergunta será o que há de mais apropriado é o que vocês pensarem falar sobre o tema, sem dúvida. Então, muito rapidamente, eu acho que aqui dá para ser breve, sobre o diagnóstico. Enfim, foi apresentado de uma maneira bem geral um diagnóstico de que precisa se fazer mudanças nessa direção. Enfim, eu gostaria de ouvi-los um pouco sobre isso. Vamos aqui nessa ordem mesmo, enfim, aleatória. Barroso, você primeiro. A linha geral do diagnóstico de que as mudanças são necessárias e iminentes, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu já ia dizer que sim, mas deixa eu voltar. Em primeiro lugar, queria, Cláudio, agradecer assim, para você, especialmente, também ao Richard, ao Eduardo, a todo o time do Ascende Brasil. Foi um prazer enorme encontrar a Melissa, por exemplo, hoje, que eu não via há muito tempo. E estar aqui com vocês, eu acho, nessa figura na EPE, é um prazer. Acho que a discussão aqui hoje foi muito rica e numa situação que, mais uma vez, assim, graças muito à colaboração que a EPE tem tido da indústria, a gente conseguiu trazer um time grande aqui da EPE para participar. Então, a gente tem hoje 5 pessoas, está o Emílio aqui, está o Rony, está a Carol, está o Luciano, está o Daniel, se eu não me engano, também com a presença do time do Ministério, viu o Ruteli por aí, viu o Ricardo. Isso é muito bom, porque mostra um time unido, que aparece unido e consegue participar dos debates. Também hoje foi muito enriquecedor para mim, de manhã, aprendi bastante com a palestra do professor e o amigo Alfredo, né, que nos encontramos tanto aí na Colômbia, nos debates do mercado colombiano. E, sim, precisamos fazer a mudança. Acho que a resposta tem interesse do debate, ele é tão simples quanto sim. E aí, a partir disso, a gente tem que discutir agora quais mudanças, em quais velocidades, né, e de que forma e que profundidade. Mas precisamos mudar, sim, ficou muito claro hoje pelo que foi comentado, e acho que pela experiência toda que a gente vem tendo na discussão da consulta pública, 33 mesmo, do qual eu tenho participado muito, e, sem dúvida, a gente precisa avançar na linha de um setor mais moderno, um setor, sobretudo, mais sustentável, e dentro de uma lógica econômica melhor, uma lógica econômica definida e que ela possa servir para que os agentes possam, aí sim, formar expectativas racionais sobre a evolução do mercado, dos preços e da sua dinâmica, para que a gente, com isso, resolva uma série de dificuldades que hoje são mal resolvidas, tá? Como a questão dos contratos de longuíssimo prazo,
das proteções excessivas e gestões de risco centralizadas que a gente tem. Hoje o risco ele é muito gerido centralizadamente, então, ao gerir o risco centralizadamente, a gente fica com uma indústria que ela é vulnerável, basicamente, a isso, qualquer coisa vira judicialização e ninguém se sente responsável pela gestão do seu próprio risco. E eu acho que o movimento ele é parte daquilo que o Paulo comentou de manhã, um movimento maior, movimento de país, movimento que tem no setor elétrico talvez um foco grande aqui de evolução e de uma forma muito integrada. Eu vou terminar aqui. Eu fico muito contente em ter o Barata do meu lado, assim como o Rui Altieri, assim como o Ministério, o ANEEL, todo mundo, as instituições todas, EPE, ONS, CCE, estando bastante aí alinhadas dentro desse movimento, que é um movimento, como eu disse, do setor. Obrigado. Pois é, você tocou no ponto, a síntese do diagnóstico que nós apresentamos tem a ver muito com a gestão de risco, né? E foi o ponto que você tocou. Queria ouvir também Barata. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de participar desse evento. É o primeiro dos Frontiers que eu participo e realmente é um evento de altíssimo nível, extremamente importante, muito mais importante no momento que nós estamos vivendo. Eu acho, de fato, que o modelo do setor que nós temos, que o modelo foi implantado em 98, a partir da primeira reestruturação, que nós caminhamos para o modelo mercantil, ele passou por um processo de aprimoramento ou de reavaliação em 2004, mas de lá para cá, ele vem sofrendo uma série de alterações, né, que foram todas detectadas como necessárias, mas, ao longo de todo esse processo, essas implementações que foram feitas, elas foram feitas de forma tópica, sem que se olhasse o modelo como um todo. E, dada a extensão do modelo, eu acho até que é natural que essas mudanças elas resolvem um problema, mas elas acabam criando uma série de outros problemas, né? E nós não fomos capazes, ao longo desse período, de 2004 até agora, de capturar esses problemas todos que foram se avolumando. Então, eu diria que nos últimos 5 anos, nós vivenciamos crises umas atrás das outras. Nós tivemos a primeira crise das distribuidoras, depois tivemos a crise do GSF, que não foi ainda resolvido, o que sinaliza claramente que, a despeito de todas as mudanças, porque o sistema elétrico, por si só, já vai passar, já justificava uma modificação. Mesmo que não houvessem as mudanças que nós sabemos que estão chegando aqui no Brasil, como a presença das renováveis, a geração distribuída atrás do medidor, a mobilidade elétrica. Então, são uma série de mudanças que mostram que nós temos que nos preparar para isso. Eu acho que esse momento, então, justamente por isso, ele é fundamental que a gente enfrente essa questão. Acho que a gente não precisa ter vergonha de termos demorado, nós demoramos, já devíamos ter partido para esse processo há mais tempo. Agora, acho também que essas mudanças elas têm que ser feitas com cautela, né, para que nós não venhamos a incidir nos mesmos erros que nós já cometemos. Então, esse processo, eu acho que ele é extremamente complexo. A primeira reforma que nós fizemos em 98, ela foi precedida de um estudo de 2 anos. A reforma que se fez em 2004, que foi uma mini-reforma, ela tomou o ano de 2003 inteiro. Então, esta que está se fazendo agora, eu acho que ela precisa ser olhada com muito cuidado, com muita atenção, até porque ela pode ser mais profunda do que as outras que nós tivemos. Legal. Professor Secundino, em relação ao aspecto mais geral do diagnóstico, que nós atribuímos que são fortemente relacionados com a questão de gestão de risco. Você concorda com isso? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, uma plateia selecionada, uma mesa também super selecionada. Para mim é uma satisfação poder colocar um pouco da minha experiência nesse fórum. Eu também sou um eterno otimista também. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que a gente reestruturar o setor elétrico brasileiro na direção de mercado é muito bem-vindo essa mudança.
acho que, na verdade, os medos que nós temos são medos válidos, são medos, realmente, nosso sistema é único, de certa forma, no mundo, né? Então, há um receio de que o que está dando certo em outros países desenvolvidos, talvez não dê certo no Brasil, por nossas características. Mas a experiência que eu tenho com o sistema hidráulico, sobretudo, né, com o despacho das usinas em cascata, com a operação do sistema, me levam a acreditar que a gente tem mais fantasmas, o nosso medo é mais um medo associado a fantasmas, a coisas que talvez não existam. Por exemplo... Nós vamos tratar isso adiante, desculpe. Tá bom. Tudo bem. Então, eu vou deixar... Eu também sou a favor das mudanças, acho que elas estão vindo há bom tempo e acho que o Brasil vai ganhar muito com essa reestruturação. Vocês vão me perdoar se eu, de vez em quando, vou deixar com a régua, os comentários chato, é porque a gente pretende cobrir esses temas todos, em benefício das falas de vocês mesmos. Então, perfeito. Daí a subdivisão. Então, uma pergunta bem específica para o Zucarato, quer dizer, quanto ao diagnóstico, né? Nós, no diagnóstico que mostramos, nós atribuímos que grande parte dos problemas estão relacionados ao problema da gestão de risco, e isso que deveria ser modificado, ou shiftado, ou transportado para ser feito de outra forma. Você concorda com esse diagnóstico? Sim, podemos Ótimo. dizer que é possível, sendo bem direto, sim, temos um problema de alocação de risco, mas antes, de novo, agradecer o convite e parabéns pela montagem do evento. E acho que, em particular, quando a gente fala na gestão de risco, Cláudio, acho que principalmente depois da mexida de 2004, com o advento da contratação de mais longo prazo, que eu acho que não dá para negar que ela teve um papel importantíssimo na indução do investimento, acho que conseguiu fazer o investimento. Agora, as consequências decorrentes do investimento que foram feitos e como os riscos foram alocados na hora de fazer isso, acaba ficando aí um rescaldo que, eventualmente, não necessariamente os riscos estão nos colos dos agentes adequados para lidar com eles, né? E aí, em particular, até por causa do modelo privilegiando a contratação de longo prazo, nós construímos um outro mito que não está lá, né, de que o preço de curto prazo é simplesmente um acessório para liquidar diferenças, sendo que eu tenho uma convicção de que qualquer mercado, você começa a montar ele a partir de uma boa precificação de curto prazo. Então, eu complementaria o diagnóstico que, para fazer qualquer processo de realocação de risco, tem que começar colocando preços críveis, que melhor reflitam as necessidades do sistema e melhor reflitam os custos reais do sistema, porque ficar escondendo o custo embaixo do tapete, alocando o risco de uma forma quase que aleatória, não é o caminho para sair do buraco. Muito bom, obrigado, Zucarato. Então, vamos passar para um outro bloco de perguntas, lembrando que a gente vai falar agora sobre a questão de limitação dos modelos. Um terceiro bloco vai ser a adoção da precificação do despacho com base em lance de oferta, precificação e despacho. Depois, prós e contras dos modelos que foram propostos e a visão de futuro. Então, sobre limitações do modelo, aí uma pergunta bem direta para o Barroso, né? Há planos de aprimoramento dos modelos computacionais oficiais? Né? Quais são os aspectos que se pretende aprimorar de imediato e qual o horizonte de tempo para essa implementação? Cláudio, eu vou tomar aqui a liberdade de fazer uma operação financeira aqui no palco e fazer um swap com o Barata, deixar o Barata responder essa, porque o Barata tem sido o nosso líder nessa tarefa, e depois eu tomo o risco de responder a pergunta que você faria para o Barata. Ótimo. Tá bom? Esse rapaz é fogo na roupa, tá vendo? Parece que eu quero só fazer uma espécie de protesto. Essas cadeiras não são para baixinhos. Eu e o Luiz estamos aqui, né? Estamos aqui tentando nos equilibrar na cadeira. Mas ser baixinho no setor atualmente é uma virtude. Então, pode continuar. Mas, o Barata, deixa eu contar uma história para a gente alegrar até um pouco o ambiente aqui. Eu, quando cheguei na EPE, acho que todos conheciam muito bem o Maurício Tomasquim, meu antecessor. O Maurício deve ter uns 8 metros de altura. E eu cheguei na EPE, a primeira coisa que eu fiz, eu sentei na cadeira do Maurício, né? E, obviamente, que eu fiquei igualzinho que eu estou nessa daqui. Minhas perninhas faziam assim. Só que eu tinha aqui abaixo, talvez uns 4 metros, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nenhum lugar para baixar a cadeira, baixei e tudo mais, né? Aí não encontrava, né? Aí encontrei, tinha um botãozinho mágico que ele deve existir aqui. Eu vou procurando aqui, Barata, enquanto você está aí, mas foi uma experiência para mim. Bom,
Obrigado. Obrigado pelo swap, Luiz. Na verdade, nós estamos trabalhando nesse tema, temos tratado esse tema de forma bastante integrada com a EP e com a CCE, porque somos os 3 usuários desse modelo. Modelo que vem sendo utilizado desde da reforma de 98, e o primeiro deles, que é o New Wave, né, é o primeiro modelo da cadeia, já era usado até mesmo no GCOI. E foram modelos que foram concebidos e desenvolvidos no nosso centro de pesquisa a partir das limitações que a época estabelecia. Então, o Richard fez uma observação importante sobre a restrição do modelo equivalente, né, de equivalenciar o modelo de longo prazo, e nós sabemos disso. Então, esse modelo ele tem uma série de limitações que nós reconhecemos e que achamos que devemos vencê-las, né? Por essa razão, nós temos trabalhado como desenvolvedor dos modelos, da cadeia de modelos, que é o CEPEL, no sentido de, num primeiro momento, incorporar o terceiro elemento da cadeia, que é o modelo que vai fazer a quebra na semana, né, e que permite que você tenha uma granularização temporal até meia hora. Então, a nossa expectativa é de, a partir de 2019, já estar trabalhando com um modelo que, para efeito de política de operação, tenha granularidade de meia hora e que represente a rede de transmissão. E, para efeito de preço, de precificação, trabalhe com modelo horário. Isso nós estamos convictos que será possível dispor desse modelo a partir de janeiro de 19. A pergunta é, por que janeiro de 19 e não antes? Porque nós temos hoje uma regulamentação no setor, estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Energética, que determina que um modelo, para ser utilizado a partir de um determinado ano, ele precisa estar testado, validado e homologado até 31 de julho do ano antecedente. Então, a nossa intenção é concluir esse processo até meados do primeiro semestre e fazer o processo de março, abril, até o final do ano com uma operação shadow, continuamos operando com as limitações que temos hoje, mas fazemos a operação em shadow, divulgamos e vamos permitir que os agentes todos façam a mesma coisa, né? Então, isso vai acontecer para 19. E o passo seguinte é um passo para janeiro de 20, aí sim, trabalhar com um modelo mais avançado, onde nós teríamos a representação de usinas individualizadas, a representação das renováveis, eólica e talvez solar, não com tanta certeza, mas a eólica com certeza, e estamos ainda avaliando a possibilidade de lidar com a incerteza na carga. Então, isso é o plano que já está, eu diria que está praticamente definido, né, de nós dispormos em janeiro de 2020. Muito bom, muito bom. E que orgulho, com que orgulho eu vejo você falar isso, enfim, o empenho na transparência, né, de fazer uma operação shadow, dar conhecimento de todo mundo, dar tempo para que o mercado, todos os agentes se adaptem e façam eles mesmos as suas análises. Porque, veja, Cláudio, nós entendemos que a mudança, apesar de todo mundo falar, né, vamos lá para o preço horário e tal, a mudança é profunda, porque nós passaremos a ter agora, diariamente, estabelecimento de preços para o dia seguinte. Então, não é só problema de ferramental, é problema também de procedimentos que precisam ser estabelecidos para nós, do operador, para a Câmara de Comercialização e para todos os agentes que precificam e que bidam. Legal. Barroso, swap feito. Rapidamente, o Barata trouxe muita realidade da operação, mas eu queria destacar que esse esforço está sendo espelhado no planejamento. Nós fizemos esse 2017 um plano decenal que ele tem uma característica totalmente diferente dos demais, que foi a utilização de um modelo de decisão de investimento para apoiar a construção da oferta. Então, basicamente, a oferta que ali foi construída, ela é uma oferta que ela minimiza o valor esperado do custo de investimento, mais o custo de operação, com uma restrição de confiabilidade, representando dentro a operação. Isso é fundamental, porque muito do que foi dito hoje pela manhã, de que a gente precisa olhar os atributos, a gente precisa casar o planejamento com a operação, é inócuo se o planejamento não se planejar olhando o problema da operação. Então, hoje, nós temos um plano que nós desenvolvemos um modelo na EP in-house, uma coisa da qual eu tenho muito orgulho, é um modelo nosso,
tá? Feito, que ele é uma ferramenta de apoio às tomadas de decisão de planejamento. O que ele serve? Para ter uma primeira referência e para começar a trazer para dentro do planejamento a representação mais detalhada da operação, para que a matriz possa começar a ser composta considerando o trade-off entre quanto cada fonte custa para o sistema e quanto que ela agrega em termos dos benefícios que são valorizados pelo operador. Porque, no limite, quem opera o sistema com a matriz que é planejada é o operador. Então, lá na EPE, nós temos esse modelo, ele está sendo bastante evoluído, nós estamos avançando a passos bastante largos, bastante grandes mesmo, e a ideia é que a gente, com isso, comece a sistematizar melhor o processo do planejamento dentro de um critério mais explícito para que os custos até de decisões que sejam políticas públicas, que porventura não saiam do plano econômico, sejam explicitadas para a sociedade e a gente dê um primeiro passo para calcular os tais atributos que todo mundo aqui comentou de manhã que tem que ser calculados, mas que a pergunta relevante é, ok, mas como calcular os atributos? Que tem que calcular, a gente já sabe, mas como calcular é um desafio grande. E esse tipo de ferramental ele é fundamental. Então, a gente está tentando organizar em modelos de planejamento da expansão, olhando a operação, que representem o mundo do operador como um passo paralelo a esse avanço que o Barata comentou. Muito obrigado. Barata. Só rapidamente. Esse trabalho alinhado ele é extremamente importante, porque a experiência que nós temos é que, na maior parte do mundo, o planejador e o operador estão juntos. Se nós formos olhar os ISOs americanos, mesmo as empresas europeias, os operadores estão juntos. Então, é uma coisa só. No nosso caso, nós optamos, né? Realmente, nós gostamos de fazer as coisas diferentes. Então, nós temos hoje 3 agentes fazendo algo que, na maior parte dos países, é feito por um só. Temos a CCE, temos o ONS e a EPE. E é fundamental essa aliança, essa parceria que nós estamos fazendo, porque não adianta nada o Barroso, ou quem esteja na EPE, planejar um sistema barato, bonito e legal, né, Barroso? E na hora que alguém que estiver no meu lugar daqui a 5 anos for operar o sistema e ter que enfrentar os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Então, para mim, a questão capital é estabelecer, e obviamente é algo que não é tão fácil, ao contrário, é muito difícil, porque nós estamos tratando de incertezas e de futuro, saber qual é a matriz ideal que nós devemos ter lá na frente. Muito bom. Professor Secundino, na sua perspectiva, os aprimoramentos e o timing dele são adequados, resolvem a maior parte dos problemas? No sentido de colaborar com esse aprimoramento dos modelos, eu acho fundamental que nessa evolução, no sentido de incorporar o D100 dentro da cadeia, de levar a programação até meia hora, ou a expansão até 10 anos, sejam feitos com modelos diferentes dos modelos que vieram sendo desenvolvidos e utilizados até agora. O que está acontecendo com o modelo que está em vigor? Não é, a agregação em sistema equivalente, evidentemente, é uma grande simplificação que tem dado uma série de problemas nesses modelos, mas não é a única. A principal, segundo a minha visão, é a linearização das relações não lineares que existem em todo o modelo. O polinômio cota-volume, o canal de fuga, as perdas hidráulicas, a curva colina, tudo no problema hidrotérmico é não linear. E a linha de pesquisa, de desenvolvimento de modelos que foi adotada no Brasil, privilegiou a abertura de diversos cenários hidrológicos sintéticos em detrimento da não linearidade do modelo. Porque se tivesse mantido a não linearidade do modelo, aberto vários cenários, tenho certeza que a solução seria muito diferente da solução que é hoje. E eu falo isso porque nós desenvolvemos um modelo não linear muito simples, que não faz otimização para múltiplos cenários, mas, em vez de pegar os múltiplos cenários, ele pega o cenário médio desses múltiplos cenários, e as comparações que nós temos com o modelo que está em vigor são muito, evidenciam que o modelo que está em vigor não minimiza o valor esperado do custo e não minimiza o risco. Quer dizer, ele não é um ponto na fronteira de Pareto. Nós conseguimos reduzir os custos esperados da operação e os riscos.
Então, é esse o problema. Qual é? E outra coisa, a questão da volatilidade do preço. Nós pegamos o PMO de março de 2011, que foi um PMO que deu, na primeira semana, R$ 80 o megawatt-hora. Na segunda, ele foi para o piso, R$ 5 o megawatt-hora. Na terceira semana, ele foi para R$ 40 o megawatt-hora. Na quarta semana, ele foi para 20. Esse mês de maio de 2011 é um mês muito interessante para você analisar por que deu essa volatilidade. Nós pegamos o mesmo DEC, com as mesmas previsões semanais, fizemos o REV 0, o REV 1, o REV 2, o REV 3 para março de 2011, e os nossos preços não variam nem 1% de uma semana para outra. Então, o que eu concluo que não são as previsões de vazões que estão dando essa volatilidade. Aliás, colocar a culpa dos problemas que o setor elétrico tem em termos de despacho hidrotérmico em cima da vazão é o álibi perfeito. Porque as vazões, todo mundo sabe que ninguém sabe o que vai ser a vazão da semana que vem, ou da vazão do mês que vem, muito menos a vazão do ano que vem. Então, a culpa da vazão é um álibi perfeito. Na verdade, a culpa não é da vazão, a culpa é da linearização do modelo, da função de produção. Isso está no Decomp, isso está no New Wave, isso está em todos os modelos de otimização que estão dentro do setor elétrico. Ok, professor. Então, a minha colocação em relação a essa questão é a seguinte: vamos aprimorar os modelos? Vamos. Estamos vendo que tem problemas nos modelos? Fazemos. Não vamos continuar cometendo os mesmos erros que cometemos décadas, de utilizar modelos que linearizam o problema e, portanto, dão volatilidade no preço e, outra coisa, a programação dinâmica dose estocástica, como foi levantada, é uma política acaso-decisão. Aliás, ela pressupõe o conhecimento da vazão do primeiro estágio. Isso leva à montagem, à constituição de uma função de custo futuro subestimada. Não só por causa dos cortes, mas pelo fato de que ela é acaso-decisão, e não decisão-acaso. E isso é uma das explicações por que o sistema brasileiro permanentemente tende a esvaziar. Mesma coisa que foi observado na Colômbia, que também está usando o mesmo modelo. Então, é bom vocês se preocuparem com a questão da linearização dos modelos de espaço. Professor Secundino, primeiro um breve comentário. Eu acho que acertamos em cheio em ter o professor Secundino aqui nesse painel. Muito bom. Número 1. Mas, número 2, eu vou passar a palavra para o Barata, que pediu aqui, mas eu peço que, de forma bem sintética, você explique para a plateia o que é linear e não linear, porque vai facilitar a compreensão da discussão. Perfeito. Por favor, seja breve, bem breve. Bem breve, olha. No modelo linear, as restrições são lineares, a função objetiva é linear e a solução é, portanto, um ponto do espaço de soluções, um ponto extremo. Um vértice do politopo, não sei se alguém conhece aí, programação linear. Pelo amor de Deus! Deixa eu falar. Ao mudar alguma condição do problema, uma previsão de vazão, ao mudar alguma coisa no problema, a previsão da carga, a previsão da vazão, num modelo linear, enquanto a solução continua no mesmo ponto extremo, o multiplicador de Lagrange continua o mesmo e o preço continua o mesmo. Mas, quando as condições hidrológicas mudam, as condições do mercado mudam, a solução do modelo linear pode mudar drasticamente de ponto extremo. E, ao mudar drasticamente de ponto extremo, o preço, que é o multiplicador de Lagrange, dá um pulo. Ele não varia lenta e gradualmente com as variações lentas e graduais que os dados do problema trazem. Ok, professor. Então, ele não dá uma sensibilidade. Professor, eu vou pedir, muito bom, mas eu vou pedir para o Barroso fazer uma síntese, linear, não linear. Depois eu vou passar para o Barata. Por favor, Barroso. Bem, imagina que você tem uma função linear aqui. Barroso! Ó, você tem uma função linear que você quer minimizar, no intervalo. A solução é um extremo. Se você mudar a inclinação dessa função linear, a solução ótima passa a ser o outro extremo. A solução nunca vai ser um ponto interior. Ok, Barroso, por favor. E no não linear, no modelo não linear, a solução é um ponto interior. Aliás, a solução do problema hidrotérmico é um ponto interior. Vamos lá, Barroso, por favor. Olha, pessoal, na minha visão, linear é assim, não linear é assim, tá?
Então, não linear, você fica 2 vezes mais chateado com alguma coisa, de uma forma não, evidentemente, exponencial, ou de uma forma diferente, mas que não te dá uma série de condições matemáticas que no mundo sob incerteza você representa. Mas, na prática, um é assim e o outro é assim. Muito obrigado. Barata, por favor. Bom, Cláudio, eu não vou entrar na discussão matemática com o professor Secundino. Né? O que eu vou dizer aqui é o seguinte, nós precisamos de um ferramental que resolva o nosso problema. Nós hoje temos problemas sérios. Um dos problemas sérios que nós temos é o clima. O clima é um problema sério. Não vamos botar a culpa, o professor Secundino disse que é, digamos assim, é o álibi perfeito, as vações. Nós estamos vivenciando hoje no país crises climáticas em todas as regiões do país. Há alguns anos atrás, nós vivíamos na região Nordeste, com o comportamento do Rio São Francisco degradado ao longo dos últimos anos. Nós temos hoje, além do Rio São Francisco, o Rio Tocantins, nós temos hoje, na usina de Serra da Mesa, que é o segundo reservatório do país, com 5% de acumulação. Nós temos as usinas de cabeceira da nossa região sudeste, são os formadores do Rio Paraná, os rios Grandes e Paranaíba, todos eles com níveis baixíssimos. E temos agora, mais recentemente, eu diria que, informação do pessoal de clima, e nós podemos voltar a ter uma laninha, fraca, mas que vai fazer com que as afluências no sul sejam bastante reduzidas. Então, dependendo dos problemas de matemática que a gente tem, professor, nós temos problemas climáticos sérios que, obviamente, impactam. Nós temos uma matriz essencialmente hidrológica. Se nós temos menos chuva e menos água e menos vazão, nós temos problemas sérios na operação do sistema. Muito bom. Gostaria de ficar nesse tema só. Se tivermos tempo, voltaremos a ele. E vamos passar um pouco adiante aqui, no outro tema. E o próximo tema é adoção de precificação, enfim, e despacho com base em lance de oferta. Uma das questões que se coloca nisso é a preocupação com relação ao abuso de poder de mercado, né, que pode surgir por parte dos agentes, principalmente geradores hidrelétricos, que têm uma grande participação no mercado. Esse assunto é muito presente, porque agora, finalmente, para a alegria geral da nação, nós estamos nos deparando com a possibilidade de ver a Eletrobras privada, enfim, livrando-se definitivamente do uso político que a vitimou com prejuízos gigantescos, não só para a Eletrobras, como para os brasileiros como um todo. Então, esse é um caminho importante, mas coloca um desafio adicional, dado que a Eletrobras tem 30 e tantos, 34%, 35% da geração aqui no Brasil. Então, como é que está sendo percebido, Barroso, com que nível de preocupação e no desenho que vocês já têm entabulado, etc., que contornos você imagina para esse problema? Tá, essa é uma pergunta, ela parece ser simples, mas ela tem um contexto muito mais amplo, né? E aí eu vou dar 2 passos para trás, só para revisar com vocês rapidamente qual é a base da proposta do Brasil, porque em muitos países o que se chama de despacho por oferta de preços, ele é um despacho feito por lances para o dia seguinte, com o mercado que também é por lances para o intraday, como o Barata tem chamado, e ele é um mercado puramente físico, os agentes ofertam aquilo que eles produzem. Então, por exemplo, na Colômbia, como na Noruega, na Suíça, em outros países, na Nova Zelândia, não existe o conceito de GSF, não existe nada disso, porque o que vale é a produção física do sujeito mesmo. E como o professor Alfredo até colocou na apresentação dele, na Colômbia, durante o El Niño, a produção das hidrelétricas ela foi aproximadamente 60% inferior aos seus contratos. É como se o GSF tivesse sido na Colômbia de 0,4 ou 0,6, uma coisa física. No Brasil, a gente, para dar qualquer passo em relação a isso, a gente tem que lidar com o MRE. O MRE ele é um mecanismo que o que ele faz é, basicamente, existe uma decisão da produção hidrelétrica total, pega-se aquela produção hidrelétrica total e rateia-se a cada gerador em proporção às suas energias firmes, ou garantias físicas. E como acabar com a MRE é algo que não está na carta, o que é o núcleo da proposta de oferta de preços é aquela mesma proposta que foi pensada lá em 2002, na Câmara de Comitê de Revitalização, onde o MRE ele é aplicado antes da decisão da produção, ou seja, na vazão. Então, ao invés de se decidir centralizadamente a produção hidrelétrica e ratear a produção total em proporção às garantias físicas,
o que se faz é reconhecer que a energia natural afluente, a água do sistema, pertence às usinas, a água que chega é rateada para cada hidrelétrica em proporção às suas garantias físicas. Com isso, cada hidrelétrica oferta o que quiser, sai uma quantidade de hidrelétrica total a ser produzida em base a esse despacho por preços, e aí o operador do sistema, ele faz aquela operação física para atender esse montante hidrelétrico total como ele quiser, otimizando as cascatas. Então, o núcleo da proposta do Brasil é um desacoplamento entre um modelo comercial para ofertas e um modelo físico que preserva a autonomia e a, entre aspas, vamos chamar assim, otimização do operador nas cascatas. Uma coisa que, aí chegando finalmente na sua pergunta, né? Algo que eu tenho dito há bastante tempo é que quando a gente vai para oferta de preço, muita gente acha que, olha, acabaram interferências, não se interfere mais, não tem nada. E, na verdade, a brincadeira apenas começou, porque em muitos países que foram para oferta de preços, existe uma entidadezinha chamada Market Monitoring Unit, unidade de monitoramento de mercado, essa que a Colômbia está criando, por exemplo, agora. E, basicamente, o que esses caras fazem? Esses caras ficam monitorando o comportamento dos agentes e, cada vez que um agente se mal comportar, pum, a oferta dele é interferida e a oferta dele é substituída por uma oferta por custo. Tá? Para vocês terem uma ideia, o nível de interferência da Market Monitoring Unit na Califórnia, em alguns momentos, chegou a 20% do tempo. Tá? É bastante forte, tá? Porque o mercado locacional, nodal, uma série de características. No caso do Brasil, a gente teria, sim, que ter uma unidade dessas, cuja governança, procedimentos e ações tem que ser muito bem pensada. Isso é um primeiro passo para coibir o poder de mercado de um grandão. Segunda maneira é pegar esse grandão e forçá-lo, obrigá-lo a fazer ofertas seguindo algumas condições. Por exemplo, para a gente discutir, o Vietnã tem um modelo de oferta de preços, onde o modelo matemático calcula o valor da água e o agente pode fazer uma oferta, que é um range ao redor do valor da água. O valor da água é X, você pode ofertar 80% de X ou 130% de X, mas aquele valor da água é guia. Então, o recado, saindo fora um pouquinho das technicalities, né, é que existem, sim, muitas maneiras da gente tratar essa ameaça. Eu acho que o Brasil não vai ter uma condição diferenciada mesmo com 35% de propriedade, é o mesmo tamanho que, por exemplo, a Statkraft tem na Noruega, exatamente o mesmo tamanho, e possivelmente é um tamanho muito interessante com o mercado. Mais uma vez eu vou brincar aqui com o professor Alfredo. A Colômbia, ela tem um grande oligopólio, são 3 empresas públicas de Medellín, Izarren e a terceira que eu esqueci, a Enresa, que é a Enel. Tá? O Chile, que não tem um despacho por custo, também tem 3 grandes empresas. Eu acho que tem formas da gente tratar isso e a gente está de olho nisso, sim. Bem rapidinho, Zucarato, queria te ouvir da perspectiva de um agente, esse problema do poder de mercado nesse novo ambiente. Como é que você vê? Bom, eu acho que dá para começar o papo resgatando um slide apresentado pelo Richard lá, mostrando o efeito, o índice de concentração que a gente tem no Brasil, e eu acho que, se por um lado é uma boa notícia trazer a gestão privada para a Eletrobras, outra pergunta é o que acontece com a gente daquele tamanho privado, né? Porque aí, de fato, sim, se público pode, por uma política, taxa patriótica de retorno, fazer dumping de um lado, o privado do outro lado pode subir. Então, acho que são coisas que precisam ser olhadas para assegurar que me preocupa um pouco. A Inglaterra que entrou dividindo a sua Eletrobras em 2, depois precisou dividir em 3, depois hoje são os Big Six que tem lá, e a gente, de repente, entrar num caminho de deixar a Eletrobras do jeito que está agora, com uma gestão privada, ou, eventualmente, já iniciar um processo em paralelo de desconsolidar uma posição para que a gente tenha no Brasil Big Six, Big Seven ou Big Eight, mas que o campo de jogo esteja nivelado. Acho que se o campo de jogo estiver nivelado, eu acredito que a competição faz o resto. Eu entendo essa nivelação que você está falando, esse nivelamento, um pouco na linha dos fatores de mitigação que o Barroso apontou. Né? Eu percebi muita confiança dele em dizer que há mecanismos, sim, de contornar isso, e deu até alguns exemplos. Barata, você está querendo falar? Bom, primeira coisa, achei interessante na palestra também do Richard, né, que ele fez uma avaliação de como ficam as instituições diante dessa mudança modelar. E dizer aqui que nós, no ONS, não temos qualquer tipo de posição contrária a migrarmos, né, para o regime de oferta de preço,
diferentemente da situação que temos hoje de preço por modelo. Mas o que nós achamos de verdade é que a gente tem uma caminhada para fazer. Fazer de uma hora para outra, eu acho que é muito arriscado. Eu acho que é arriscado demais. Por uma série de razões. Por essa questão de concentração de mercado, pelo fato de, apesar de haver os elementos mitigadores, o fato de você ter cascatas com vários, né? Nós temos cascatas com 6 proprietários. E nem sempre o relacionamento entre os proprietários é muito amigável, né? Nós temos casos de relacionamentos difíceis, quando não existe, quando hoje o modelo é determinístico, né? É centralizado, calculado por um modelo computacional, mas a gente sabe que existem relacionamentos difíceis entre agentes que compartilham o mesmo rio. Então, eu acho que não seria uma decisão que pudesse vir a ser tomada no curto prazo. Eu acho que ela deve ser precedida de uma série de medidas. Barata, exatamente. Nada disso é para amanhã. Isso a gente tem que ter um cronograma mais para frente, tem que ter muito shadow aí rodando. Mas, mais uma vez, esse tema das cascatas, eu queria realmente reforçar que a proposta que ela é colocada, ela desacopla. Quer dizer, quem faz a gestão da operação, inclusive a gestão das cascatas, ela é o ONS, ou com o modelo que o ONS tiver, FOBA que quiser, com a única condição de atender 1 gigawatt-hora total hidroelétrico que veio do mundo comercial através da oferta. Então, eu realmente acho que esse conflito ele não vai existir. Esse conflito ele existiria, por exemplo, no ambiente da Colômbia. Na Colômbia, onde os agentes eles efetivamente são despachados fisicamente, eles têm um risco, mas lá as empresas públicas de Medellín, a Isarren e a Imresa, elas são donas de todas as cascatas, então elas fazem um grande ofertão para a cascata inteira, que é uma situação um pouquinho diferente do caso do Brasil. Eu vou querer voltar depois ao Barata, uma questão específica sobre a operação, mas antes disso, queria ouvir o professor Secundino, por favor. Sim, queria fazer algum comentário em relação aos companheiros aqui falaram, que primeiro é o seguinte, o MRE é um mecanismo de realocação de energia para, vamos dizer assim, compartilhamento do risco hidrológico. Mas as 3 principais bacias hidrográficas brasileiras estão em fase. Ou seja, o período de cheia do Tocantins, o período de cheia do São Francisco e o período de cheia do Paraná estão juntos. E é por isso que, quando a gente entra na situação que nós estamos agora, com geração abaixo da garantia física, ficamos muito tempo, porque não estamos fazendo cruzamento de correlações negativas. Pelo contrário, estamos colocando todos os ovos na mesma cesta, e quando essa cesta vai para o buraco, vamos todos juntos. Não há diversidade hidrológica entre as principais bacias brasileiras. A única que tem diversidade hidrológica é o Sul, que é um tanquinho. Então, MRE é um condomínio nocivo para o setor elétrico brasileiro. Aliás, condomínio é uma coisa que não funciona. O último racionamento de água em São Paulo, grande racionamento, o Gelson Kelman, não sei se está aqui presente, mas veio para salvar o problema aqui em São Paulo. O racionamento que a Sabesp tentou colocar não funcionou por causa dos condomínios. Os condomínios não fizeram nenhuma economia, apesar da Sabesp dar incentivos para essa economia. Então, cuidado com condomínios, eu não acredito. Eu acho que nós devemos partir, aproveitando o ensejo dessa revisão que nós estamos querendo fazer, para lá desses mecanismos de realocação de energia e essa divisão entre o físico e o financeiro. Agora, em questão do poder de mercado, qual é o poder de mercado que um sistema hidroelétrico totalmente a fio d'água tem? Nenhum. Nosso sistema está caminhando na direção de um sistema a fio d'água. Então, qual é o poder de mercado que nós vamos ter aqui no Brasil se fizermos um sistema de bid por preço e com o sistema hidroelétrico nosso? Vamos olhar, então. As fio d'água não têm poder de mercado. O poder de mercado está nos reservatórios. Agora, você tem um reservatório, 2 fio d'água, outro reservatório. Então, aquele reservatório de cima controlou só 2 fio d'água. As grandes que podem ter algum poder de mercado são Furnas,
que controla o Rio Grande até a usina de Marimbondo. Serra da Mesa, que controla o rio Tocantins até a usina de Tucuruí. E Sobradinho, que controla o complexo Paulo Afonso e Xingó. Essas são as... E também a CEMIG com as suas usinas de embarcação. Essas são o problema. 4 usinas com reservatório. E a capacidade de poder de mercado delas está localizada aonde? Se o sistema fosse totalmente hidroelétrico, totalmente a fio d'água, o que aconteceria? Nós teríamos preços baixos durante a época da chuva, das vazões altas, e teríamos preços altos durante a seca. Aí você vem e constrói um reservatório. Para quê? Para comprar água barata quando ela é abundante, guardar no seu reservatório e vendê-la quando ela é escassa e cara. Excelente serviço para o sistema. Então, os reservatórios, na verdade, dentro de uma cascata de usinas a fio d'água, eles fazem um papel fundamental de regularizar a oferta hidráulica durante o ano. Qual é o poder de mercado? Ele vai fazer o inverso, na cabeceira a usina de reservatório vai fazer o inverso da natureza, ela vai fazer o contrário, quer dizer, não, ela vai querer ganhar dinheiro, e um legítimo objetivo, dado que vai fazer a regularização dessas vazões. Então, o poder de mercado num sistema hidroelétrico não é isso tudo que a gente está imaginando. Muito bom, professor. Esses são os chamados fantasmas que a gente, às vezes, acredita. Agora, eu queria fazer uma observação em relação ao que o Barato falou. Ele falou o seguinte, nós estamos passando uma dificuldade muito grande no Nordeste. Os reservatórios estão vazios. E a gente mostrou aqui, numa simulação, que se tivéssemos, desde 2009, operado as 2 usinas, de Três Marias e Sobradinho, em paralelo, elas teriam gerado a mesma coisa que geraram do jeito que foi operado, mas o sistema estaria com quase 70% de água no reservatório. A regra de armazenamento na cabeceira é extremamente ineficiente, tanto que a regra paralela, que eu não advogo, mas é a que está dentro dos modelos. Tanto no modelo equivalente, a regra paralela pura, como nos modelos individualizados. Professor. E essa regra, ela provoca o problema. Então, nós temos que falar o seguinte, o problema do Nordeste de hoje é uma série de vazões fracas com uma operação desastrosa. Professor, Desculpe, rapidinho. professor. Desculpe, Barata, eu quero só dividir em 2 partes. Uma síntese em relação à questão do poder de mercado, 2 approaches totalmente diferentes, o do Barroso e o do professor Secundino, mas os 2 chegando à mesma conclusão. Aquilo que eu, pessoalmente, temia como um grande fantasma, um grande risco para as inovações, para as mudanças, parece que é um fantasminha controlável, bem feito. Então, que fique esse registro importante. O outro aspecto aqui, por favor, Barata, você quer comentar? Eu acho que esse nosso encontro não é para esse objetivo, de ficar discutindo, mas discordamos absolutamente do professor Secundino, com relação a como foi feita a operação. Quer dizer, o problema climático no São Francisco é uma realidade. Nós não podemos contestar a natureza, contestar os institutos de clima, professor. Hoje, não é só a montante ou o Alto São Francisco que sofre pelo clima. Todo o São Francisco sofre pelo clima. Então, discordamos, podemos depois discutir em detalhes essa questão. Acho que aqui não é o momento para isso. Muito bom, fica o registro, acho muito oportuno. E eu já recebi ali uma chamada de que chegou ao fim, para meu, enfim, a contragosto do meu ponto de vista, o nosso tempo. Mas eu quero facultar, principalmente vocês todos que estão aqui, a palavra para alguma consideração final. O Barroso está me olhando ali com um olhar inquisidor. Se você quiser falar, Barroso, enfim, todos vocês, eu acho que para o encerramento do nosso trabalho. O nosso esforço aqui é realmente acabar literalmente no horário, em respeito a todos aqueles que têm que sair, viajar, etc. Claro. Não, bom, queria nada mais agradecer a todos aqui, mais uma vez ao Zucarato, ao Barata, ao Secundino, aqui a Richard, você, Cláudio, Eduardo, Alexandre, todos os Docentes Brasil, e transmitir, eu acho que a todos, um recado que é para fechar com o que o Paulo falou hoje de manhã. A gente tem um desafio grande pela frente, um desafio que eu acho que não está ganho, existe muito pensamento no que foi proposto, uma proposta da CP33, ela é holística, ela faz sentido ser implementada como um pacote, a gente não pode correr em nenhum momento a intenção
ou a tentação de fatiar um pedaço aqui, um pedaço ali, ela é uma incorporação muito grande do sinal de preço. O sinal de preço ele vem com necessidade de adaptação de processos. Eu acho que hoje a gente ter aqui o Luiz Eduardo Barata comigo dizendo que o ONS está preparado para essa alteração, principalmente da oferta de preços, eu acho que é um momento muito importante para a gente, é um momento que traz isso para uma nova realidade com, efetivamente, novos riscos, novas incertezas e novas adaptações. Mas, mais uma vez, agradeço, em nome da EPE, todo o apoio que o mercado tem dado aqui a gente, parabenizo a Sende, e, como diz o ministro, acabou de me escrever aqui, vou ler a frase dele para mim aqui, que faz o sentido nesse momento, vamos que vamos. Muito bom. Barata, por favor. Então, rapidamente, Cláudio, agradecer também a oportunidade de comparecer a esse evento extremamente rico, concordar com o Barroso, né? E dizer que nós estamos trabalhando de forma integrada. Nós estamos trabalhando de forma integrada e reiterar que eu sou absolutamente favorável à mudança que precisa fazer, mas chamando a atenção da importância dela ser feita olhando-se o todo, né? Tomar cuidado para não incorrermos em erros passados de resolver o problema por partes. Esse problema é um problema complexo, a operação do sistema é complexa e ela tem que ser olhada sob o aspecto de planejamento, operação, comercialização e alocação de risco. Ok. Em uma palavra, Zucarato, por favor. Bom, né? Excelente, na verdade, né? Queria só compartilhar aqui com o time que está liderando, acho que o secretário Barroso, Barata, Rui, Anel em particular, eu acho que a gente olha as mudanças que estão sendo feitas e não há a menor dúvida de que a direção é correta. A gente vai discutir se é 10 graus para a direita ou 10 graus para a esquerda, mas não se discute a direção que está lá, né? Acho que nós, o grupo, a gente tem confiança na direção que está sendo proposta, compartilhamos da preocupação que vamos fazer com a devida calma e compartilhamos também que não dá para fatiar, porque o problema ele precisa ser tratado de forma integral. Então, parabenizando a Sende Brasil pelo evento e deixar aqui o nosso voto de confiança pelas mudanças que vêm pela frente. Nosso mérito é ter vocês aqui. Professor Secundino, uma palavra. Também quero agradecer o convite e dizer que eventos como esses que vocês organizam são fundamentais para o setor elétrico como uma forma de evolução. Muito obrigado. Então, uma palavra final, certamente é de agradecimento aos nossos debatedores de todos os painéis, ao professor que veio de longe, enfim, saindo até de um tempo difícil na região da Flórida para estar aqui conosco, principalmente a todos os senhores que ficaram aqui, imagino que divertindo-se muito com esses temas. E o fato é que no Instituto, graças à equipe que trabalha aqui conosco, a gente está na fronteira das discussões, sem medo de se aprofundar nessas discussões. É esse o propósito, o jeitão dessa conferência, enfim, nos expondo, mas principalmente encorajando aqui todos os senhores, e aí pegando a deixa do que disse o Paulo, enfim, é um momento em que todos os senhores devem se expor também, puxar essa bandeira da inovação, da transparência, da melhoria de qualidade. Eu acho que, enfim, como é que é? Vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Muito obrigado, espero revê-los daqui a 2 anos, 2019.